No campo comunitário, é diretora da CONIB, além de atuar ativamente no ELF, o Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da FUSESP. Ela atua como consultora jurídica para assuntos de violência contra a mulher. E, junto com o Fernando Lotenberg, que esteve conosco na semana passada aqui, e outro time de peso de advogados entre os mais destacados do Brasil, ela participa do Comitê Gestor da Havurá de Direito e Judaísmo, da Academia Judaica, e, mesmo sendo tão jovem, ela é apontada pela revista Análise Editorial como uma das advogadas mais admiradas do Brasil. É coautora de 2 obras, Nova Lei de Abuso de Autoridade e Violência Doméstica, publicada em 2021, que tem a ver com o tema que nos convoca hoje. E aqui, ao meu lado direito, olha, eu não sei se alguém tem esse problema, precisa fazer um movimento. Então, direito, aqui, prato da casa, temos aqui o Rabino Rubens Terge, que é rabino aqui na CIP desde 2008, também traz na sua bagagem aí uma formação sólida, é educador de formação, com mestrado em Filosofia Judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e em Ciências Judaicas pelo Hebrew Union College, onde ele também recebeu sua ordenação rabínica, e o doutorado em Filosofia Judaica pela USP. Milita em causas sociais, como a luta antirracista, ações pelo diálogo interreligioso e em prol dos direitos humanos, especialmente em prol da população em situação de rua. É reitor da Academia Judaica, o departamento da CIP, que eu tenho a honra de coordenar. Então, bem acompanhadas, a gente começa essa conversa só para dar um contexto do que nos convoca. Nós estamos na metade de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, entre estreitos, entre constrições, esse período de 3 semanas que vai de 17 de Tammuz a Tisha B'Av, e a gente está justamente na metade do caminho. É o caminho por onde transitam os vulneráveis, porque você se sentir apertado é uma sensação de estar vulnerável, e é sobre vulnerabilidade que a gente vai falar hoje. Em geral, é um período de lamento, e a CIP esse ano, de uma forma nova, busca trazer o que, no meio de todo esse cenário de constrição, que iniciativas, o que tem sido feito para mudar a situação e a vida de pessoas. E como o nosso tema, Revoluções Invisíveis, da Torá Maria da Penha, o nosso tema tem um percurso cronológico, que é da Torá a Maria da Penha. Então, eu vou começar com o lado direito, antes de escutar o que a nossa querida Andréia traz para nós, da sua experiência. Eu queria perguntar, então, para o Rabino Rubem, que nos traga 2 ou 3 destaques da Torá, que são abordados na Torá, que demonstra essa relação de gênero nos tempos bíblicos, que tipo de luta foi travada, que tipo de conquista houve ou não, que possa nos inspirar nessa revolução hoje. Obrigado, Felipe, muito obrigado, André, por estar aqui conosco. Maravilhosa abertura, bem desafiadora. A Parashá em si nos traz pelo menos 2 assuntos bem marcantes a respeito do lugar da mulher. O primeiro deles foi mencionado um pouco tanto
muito hoje e pouco, justamente para que possamos nos concentrar hoje nisso, e é o fato de que dos assuntos centrais dessa parashá é justamente o direito natural de uma pessoa de fazer um neder, de se comprometer com algo, de fazer um voto, de prometer alguma coisa, de traçar uma meta. E se queremos explicar isso e ver com mais ênfase e com mais voo, então diríamos de sonhar, direito de sonhar. E isso é válido para todos, mas para as mulheres mais ou menos. Mulher solteira, diz o texto, se o pai escuta o voto, pode desfazer. E mulher casada, o mesmo com o marido. Então, a mulher tem limitações a respeito disso. Claro, algum leitor que queira salvar um pouco mais o texto poderá dizer, também eles podem salvar. Imagina que ela faz um voto que não quer cumprir depois, tem um recurso de que o pai ou o marido pode dizer, não era exatamente assim, pronto, está liberado. E o homem não teria essa liberdade, essa forma de se libertar. Mas imagino que todos vamos concordar que preferimos não contar com essa liberdade, né? Temos a mesma restrição que todos os outros cidadãos. Existem também aí questões no momento violento da Parashá, quando tinha que reconquistar, ou se vingar, fazer uma guerra, então tudo devia ser perdido, todas as pessoas e todos os bens, menos as mulheres pequenas, as mulheres que ainda não foram casadas. Todas as demais coisas e pessoas deviam se perder. E agora, o outro assunto, nós estamos própria Parashá, é a continuação do que nós vimos na Parashá passada. Vocês devem lembrar, explicou muito bem a querida na brincadeira, depois falamos também no Sol de Mer, aparecem as famosas filhas de Tzlofchad, essas mulheres com nome que fazem uma revolução mesmo. Elas dizem, a lei atual não permite a mulher herdam os filhos homens, ou eventualmente poderia chegar a herdar o marido da mulher. Mas a mulher não pode herdar. Nós somos todas solteiras, não estamos noivas, não sabemos se vamos casar ou não, essa é uma opção nossa. E nosso pai tinha terras, essas terras vão se perder, e nós vamos nos tornar um peso para a sociedade, supomos, para sempre. Deveria mudar a lei. Não era com essas palavras que consegui, não eram rabinas e latinas, mas falaram isso de algum modo. Moisés escuta, não sabe o que fazer, recorre a Deus, e Deus diz, elas têm razão, vamos mudar a lei, mudam a lei. Tudo isso, toda essa revolução visível, maravilhosa, acontece na Parashá passada. Nesta Parashá, as coisas já são um pouquinho diferentes. Passada a casar. Já Pinchas. Duas coisas. Nesta Parashá, acontece o segundo round dessa questão. Talvez seja relevante para o que você vai trazer. Porque aí vem os membros da tribo a qual pertenciam essas mulheres e dizem, peraí, se essas mulheres herdam a terra e elas depois casam com uma pessoa de uma outra tribo, antigamente as mulheres se casavam dentro da tribo, tudo bem, mas se casavam com uma pessoa de uma outra tribo, iam morar na casa ou na terra da outra pessoa. Agora, o que fazemos? Ela é dona de uma terra que está a quilômetros daí, mas mora lá. Então, essa terra vai ficar abandonada, vai passar aí, é bagunça. O que fazemos? Era físico, não era que... Não pensaram que podia morar no norte de Israel e ter uma terra no sul. Que problema tem? Não
pensaram. Aparentemente não queriam pensar, não sabemos. Então eles resolvem que fazem um ajuste na lei, na reforma. Fazem uma reforma da reforma e dizem o seguinte: a mulher herda, se não houver irmãos homens, se não estiver casada, herda ela, desde que ela case com uma pessoa da própria tribo. Se ela casar com uma pessoa da outra tribo, então aí não. Portanto, elas ganharam um terreno, ganharam um pouco e fizeram uma revolução, trouxeram à tona a questão e a Torá aceitou, Deus, Moisés, etc. Mas não foi tudo o que talvez esperávamos, porque elas não teriam 100%, e se você lê as entrelinhas do texto dessa parashá, do final, até parece que elas não têm tanto direito de escolher. Elas estão fazendo o que se espera delas quando casam com as pessoas da própria tribo. Então, a liberdade fica, de todo modo, bastante parada aí. Tem muitas outras questões ao longo do texto bíblico e da Torá específico sobre os lugares da mulher, mulheres que não têm nome, as regras sobre o que acontece na Parashá Ki Tetzé, com uma mulher que é vista como bonita e atraente no meio de uma guerra, e o conquistador, quais são as regras que ele tem que se impor a si próprio se quiser ficar com ela e demais, quais são os deveres que ele tem, inclusive, por ter sido ele quem conquistou a família dela. E como ele tem que limitar o impulso e ver se realmente respeita e ama a pessoa como ela é. Enfim, é o que se chama din yefat toar. E por aí vai. Tem várias outras questões, mas pelo menos nós queríamos nos limitar principalmente a essa parashá, e o que daí pode surgir para questões de hoje em dia. Obrigada, Rubem, pela introdução. Então, para passar a bola para a Andréia, eu destaco 2 pontos do que o Rubem disse, que eu acho que tem a ver com o que você vai dar continuidade. Então, a gente tem aí 2 aspectos da reforma. A demanda das mulheres precisou ser conquistada por uma decisão do STF. A decisão da reforma não precisou, né? Então, é como se fosse natural a demanda feita pelo homem. E aí entra no segundo ponto, que é o fato de que a gente percebeu lá nessa história que é possível mudar as leis, que é possível fazer justiça, e hoje em dia a gente continua tendo que lutar as mesmas lutas. Por quê? Conta um pouquinho para a gente como é que tá esse processo hoje. Vamos lá, bom dia. Eu gostaria de, primeiramente, de novo, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui tão bem acompanhada hoje nesse bate-papo. Para mim é muito especial sempre vir a CIP, porque meu bat mitzvah foi aqui. E eu sempre lembro muito da minha avó quando eu venho aqui. E a minha avó sempre foi minha referência de judaísmo e de feminismo, que é o que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Então, memórias muito felizes. E fico muito alegre por estar aqui. Falando um pouquinho desse tema de direito das mulheres no Brasil e a conexão, tem muita conexão com o que o Rabino falou, que a gente vê na Torá. O que eu acho muito interessante sobre esse assunto é que, embora hoje ele seja muito debatido, muito tratado, muito valorizado e esteja muito em voga, é algo muito novo no Brasil. É muito recente do ponto de vista histórico. Então, alguns exemplos aqui. No Código Civil de 1916, que foi reformado só nos anos 60, a mulher era considerada relativamente incapaz. O que significa isso do ponto de vista jurídico? Ela era equiparada a uma criança maior de 16 e menor de 18 anos, para os atos da vida civil, que é celebrar negócios, abrir conta em banco,
comprar um estabelecimento comercial. Então, são coisas que hoje em dia nos parecem muito absurdas, mas que há 60 anos eram assim, né? Então, a mulher precisava, de acordo com o Código 16, por exemplo, de autorização do marido para receber uma herança. Ela não tinha liberdade de escolher, né? Ela precisava de autorização do marido para trabalhar também. Precisava de autorização escrita. E o código trazia muito expressamente uma disposição que dizia: o marido é o chefe da sociedade conjugal. Eu usava essa palavra chefe. E isso se comunica muito com uma estrutura que ainda existe hoje, da mulher numa posição de dominação, de ser dominada, de estar submetida ao poder do homem, do marido, né? Isso é algo que permeia muito ainda a nossa sociedade. Então, é interessante, você lê o Código de 16, parece que é uma coisa de outro planeta. E isso mudou só nos anos 60. Nos anos 60, veio uma lei que é o Estatuto da Mulher Casada, que aí concedeu à mulher, Estatuto da Mulher Casada. Você fala, nossa, que reforma maravilhosa. Pelo nome já não é tão maravilhoso assim, né? E aí, esse estatuto dá à mulher direitos que ela não tinha antes, por exemplo, de ter o próprio CPF. E aí, vejam só, e aí abrir conta bancária, independente de autorização do marido, receber herança, trabalhar. Então, todos esses direitos básicos do ser humano, da vida civil, ela passa a poder exercer em 1962. Em 70 é que vem o direito ao divórcio para a mulher. O homem podia. E aí, o direito ao divórcio sem que isso limite a vida civil, novamente, porque a mulher que se divorciava ficava com todos esses direitos prejudicados, né? E a igualdade plena, né, igualdade de gênero, essa ideia de que todos são iguais perante a lei, de que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, ela vem só em 88, há 35 anos, né? E aí, só a partir desse momento é que essa é uma disposição constitucional, de que a mulher é igual ao homem e que todos são iguais perante a lei, né? Então, é algo muito recente. E é recente também a luta contra a violência de gênero e a violência contra a mulher, que surgiu, né? Não existe uma legislação específica para endereçar isso. Sempre houve o Código Penal, né? Homicídio é crime, lesão corporal sempre foi crime, mas nunca houve uma legislação até o ano de 2006, então ainda mais recente, que endereçasse a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Quem foi Maria da Penha? Maria da Penha era uma mulher... Quem é Maria? Quem é, exatamente. Quem é Maria da Penha? Nos anos 80, ela sofreu uma tentativa de feminicídio, porque agora a gente tem essa figura também, o feminicídio, né? O que é o feminicídio? Não é só uma preciosidade linguística, é a violência, o homicídio motivado por questões de gênero. É quando eu mato uma mulher porque ela é mulher, né? Isso que é feminicídio. Então, a Maria da Penha sofria violência doméstica, foi vítima de uma tentativa de feminicídio com tiros nas costas, que a deixou paraplégica. Ela ficou 4 meses no hospital em reabilitação. O marido foi investigado, disse para a polícia que foi uma tentativa de assalto. Então, quando ela saiu do hospital, depois de 4 meses internada e paraplégica, ela voltou para casa com o mesmo marido, que a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la na banheira. Aí, depois disso, é uma história surreal. Depois disso, familiares conseguiram tirá-la do lar, porque era muito difícil, ainda é, mas agora a gente tem mecanismos legais para isso. Era muito difícil tirar a mulher dessa situação de violência. A família conseguiu tirá-la da casa do marido, e aí, falando um pouco de revolução invisível, que é o tema da nossa conversa hoje, ela se tornou um ícone na luta pela defesa do direito das mulheres e pela defesa do direito de não só de viver plenamente a vida civil, mas de não sofrer violência, né? E aí ela levou o caso. O que aconteceu juridicamente? O marido dela foi processado, foi por 2 vezes sentenciado a penas altas de prisão de mais de 10 anos, mas por questões processuais a sentença dele nunca foi executada, então ele ficou totalmente impune. E aí o caso foi levado pela Maria da Penha, e hoje existe um instituto, o Instituto Maria da Penha, que é muito legal,
E ela levou o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil foi condenado pela sua leniência e tolerância com a violência contra a mulher. E aí foi a partir dessa condenação que o Brasil teve que aderir a compromissos internacionais de endereçar essa situação, de fazer alguma coisa sobre isso. E é daí que surge a Lei Maria da Penha. Então, foi uma revolução invisível, porque até essa lei chegar, a gente não sabia quem era Maria da Penha. E quando surge a lei, todo mundo fala, Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, não sabe quem é essa mulher, pelo que ela passou, para que a gente tenha essa lei hoje. E a Lei Maria da Penha, ela é absolutamente importante, porque, além de endereçar a violência física contra a mulher, ela estabelece o que é o conceito de violência doméstica, que até então não existia na nossa lei, o que é violência patrimonial, que é o estrangulamento da mulher, entre aspas, aqui figurativamente, do ponto de vista financeiro, para que ela não consiga sair da situação de violência que ela está submetida no lar, violência psicológica, violência moral. Então, ela estabelece todas essas formas de violência e estabelece um instrumento que é muito importante, que é a medida protetiva. Hoje, uma mulher em situação de violência doméstica, ela pode pedir uma medida protetiva. E aí, o que acontece? O agressor é retirado do lar, não é a mulher que tem que sair. O agressor é retirado do lar e o juiz pode impor a ele uma série de limitações, como proibição de se comunicar com ela por qualquer meio, inclusive mensagem de WhatsApp, proibição de se aproximar dela, e aí tem metros, que ele pode estabelecer 300 metros, menos. Pode, inclusive, estabelecer a obrigação de que ele não possa conversar com parentes da vítima. Então, essa série de limitações. E, se houver o descumprimento, primeiro, que existe um crime específico previsto na lei, e segundo, que a pessoa, o agressor, pode ir preso. A pena para o descumprimento da medida protetiva é a prisão. Né? E aí as pessoas falam assim, nossa, André, mas isso funciona? Funciona. É difícil conseguir uma medida protetiva, não é tão fácil, você tem que comprovar que existe uma situação de agressão, seja moral, psicológica ou até mesmo física, mas, tendo a medida protetiva, é muito difícil para o agressor derrubar a medida protetiva, ou seja, conseguir reverter isso juridicamente. É possível, acontece, mas é difícil. E eu já estive em situações de audiência em que um juiz virou para um agressor, que era delegado de Polícia Federal, e falou, se o senhor descumprir de novo, porque ele descumpriu uma vez, foi um descumprimento, digamos, light, porque ele não chegou a se aproximar dela, mas estava próximo do perímetro em que ela morava, e o porteiro viu, chamou a guarda civil, e ele foi levado para a delegacia. E o juiz falou para ele, se você fizer isso de novo, você vai preso. E aí era uma audiência virtual, e ele ficou absolutamente histérico, assim, com a postura do juiz, e o juiz mutou o microfone dele, falou que o senhor não tem lugar de fala. Se o senhor me desobedecer, o senhor vai preso. O senhor entendeu? É isso. E esse tipo de postura era algo que você não via. Quando eu comecei a trabalhar com direito criminal, em 2008, isso não existia, isso aqui era utópico. Né? E hoje a gente tem essa estrutura muito bem organizada. Hoje a gente tem, no Ministério Público, uma divisão de combate à violência contra a mulher, de combate à violência de gênero, que também olha para a violência contra pessoas LGBT, contra pessoas trans e etc. Tem uma vara de violência doméstica que só trata de casos de violência doméstica. Tem promotoras e promotores responsáveis só por casos de violência doméstica. Tem delegacia da mulher, a Casa da Mulher Brasileira, quem puder visitar. É maravilhosa a estrutura. É perfeito? É isento de falhas? Não, é difícil. É como tudo no direito, é muito difícil. Mas funciona muito bem. Né? É aqui em São Paulo, aqui é próximo aqui. Não tenho o endereço agora, mas é próximo. Agora, na região aqui do Casa da Mulher Brasileira. Tem vários. Tem vários. Brasília também. Exato, mas tem aqui a central é muito legal. E tem várias delegacias da mulher, tem por área, é muito bem organizado. E, recentemente, até interessante, o STF, né, estava debatendo, vejamos, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal estava debatendo no Brasil se a defesa de legítima defesa da honra era possível ou não. O que é legítima defesa da honra?
É o homem que mata a mulher para proteger a sua honra porque ela o traiu, porque foi um caso de adultério. Em 2023, você tinha ministros togados do Supremo Tribunal Federal sentados discutindo isso como se fosse uma coisa que merecesse discussão. Mas foi discutido, né? E o ministro Toffoli, eu até trouxe aqui a fala dele, ele disse o seguinte: quem usa violência contra a mulher para reprimir um adultério não está se defendendo de uma agressão injusta, mas atacando uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. Que é algo óbvio, mas precisou ser colocado, menos mal. E ele trouxe um ponto... Então, isso precisou ser dito em 2023 e saiu em todos os veículos de comunicação jurídica. Foi uma notícia, assim, olha só, não pode usar essa defesa, que coisa, né? Então, assim, é surreal. E aí, o ministro colocou uma coisa também interessante, que é até um pouco filosófica, assim, que ele diz: a honra é um atributo personalíssimo. Então, você não pode dizer que um terceiro, né, ataca a sua honra. E se você se sentir atacado, muito interessante. E se você se sentir atacado na sua honra, você pode buscar uma reparação civil, pede uma indenização, né? Não existe, não pode justificar esse tipo de situação com violência contra a mulher. E aí ele diz que é um recurso retórico, odioso, desumano e cruel, usado por acusados de feminicídio para imputar as vítimas a causa de suas próprias mortes, que é algo muito comum, muito difícil tratar com casos de feminicídio, porque sempre existe uma defesa de culpar a vítima, por mais que não seja expressamente colocada como uma defesa de legítima defesa da honra, acaba acontecendo. E ele diz que isso contribui para a perpetuação da violência contra a mulher. E aí ele coloca também que essa defesa é uma defesa que causa nulidade absoluta do processo, porque ela viola a dignidade humana, o direito à vida e a igualdade de gênero, que são todos direitos constitucionais que vieram com a Constituição de 88. E aí, assim, por mais que a gente esteja avançando muito, né, nessa luta da violência contra a mulher, o Brasil ainda é um dos países no mundo que mais mata mulheres. Em 2022, uma mulher morreu sendo vítima de feminicídio a cada 6 horas. Né? Entre 2009 e 2019, mais de 50 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. E isso tem muito a ver com um pouco do tema que foi tratado na semana passada, que é a questão do discurso de ódio. Né? Eu tive num evento recente com o Ministério Público de São Paulo, tratando um pouco desse tema, e a conclusão, né, da ligação do discurso de ódio com o feminicídio é de que, na verdade, não existe feminicídio sem discurso de ódio. Por quê? Porque, para você cometer um crime com motivação de gênero, né, qual que é o respaldo desse crime? É que a mulher é uma cidadã de segunda classe, que ela é menos digna de direitos, que a mulher está submetida à dominação do homem, que a mulher tem que se submeter ao homem, né? Então, esse tipo de discurso é o que ainda hoje justifica, né, para os criminosos cometer um ato de violência contra a mulher. Então, assim, temos muitos avanços, muito impulsionados por mulheres, né, que têm que recorrer às instâncias. Veja, Maria da Penha não teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ela teve que recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que essa situação fosse modificada. E hoje, graças a esse esforço dela, a gente tem toda essa estrutura de combate à violência contra a mulher que é muito forte. Né? Não é perfeita, mas é muito forte. Então, temos um caminho longo ainda pela frente, até porque nossos avanços são muito recentes, a gente vem de um caminho de muito atraso, mas eu acho que o saldo é positivo, que hoje, principalmente para mim, que tenho a oportunidade de trabalhar com isso no dia a dia, nos últimos 10 anos, a coisa evoluiu muito. Hoje a realidade é muito diferente do que a gente via antes. Hoje uma mulher vai na delegacia e diz que foi agredida, a palavra da vítima tem muita força. Então, ela consegue, às vezes, a medida protetiva com base no seu relato. Quando é um relato verossímil, um relato forte, ela consegue a medida protetiva com base só naquilo que ela disse, na sua palavra, que é algo também muito novo para nós. Né? Uma mulher que não podia nem abrir conta em banco, agora ela pode entrar numa delegacia e ser ouvida e ser protegida. Né? Então, acho que o saldo é positivo, mas ainda há muito a fazer. Bom, é de perder o fôlego, tudo isso. Eu só quero fazer, antes de
passar para o Rubem, para uma pessoa mais leiga, sobre essa decisão do STF de 2023. Ela é uma decisão na interpretação da lei ou houve uma mudança no Código do Direito Penal brasileiro? Foi uma discussão sobre a interpretação da lei, né? Em 2023. Né? Então, assim, é realmente surreal e é interessante que esse voto do ministro Toffoli, que foi agora do dia 29, ele foi replicado em todos os veículos de comunicação jurídica como se fosse uma coisa, assim, o suprassumo do direito. E, assim, é um voto muito bom, é um voto muito forte, mas é o mínimo. É o mínimo que você pode esperar de um juiz do Supremo Tribunal Federal em 2023. Então, assim, isso demonstra que o caminho ainda é muito longo. Muito longo. A gente tem um trabalho a fazer no legislativo, Exato. A gente tem um trabalho a fazer no social, para pressionar os seus representantes ou para escolher melhor os seus representantes. Mas 2 pontos do que a Andréia nos trouxe me fez pensar. Bom, primeiro, parecia que a gente estava falando com as datas, a cronologia que a Andréia citou, de 1962, 2006 e 2023, 3 datas agora, parece que a gente vive no mundo tribal dos tempos bíblicos. E aí eu comecei a achar vanguardíssima a Torá e a legislação judaica, pensando que nem o direito ao divórcio... Como que funciona a questão do divórcio na lei judaica, Rubem? Bom, aí também tem a questão teórica e a prática, né? Na lei judaica, o divórcio existe desde que existe o casamento, né? Isso é importante. Inclusive no Talmud, o tratado de Gittin, que trata os divórcios, é anterior ao tratado de Kiddushin, de Nisuin. Aliás, a área do Talmud que trata os dois se chama Nashim, que significa mulheres. Né? O Talmud se apoia na Mishnah, é uma extensão da Mishnah. A Mishnah tem 6 ordens e uma delas se chama Nashim. E dentro do Nashim tem o tratado de divórcio e o tratado de casamento. Teoricamente, não teoricamente, aparece lá algumas condições nas quais a mulher pode pedir o divórcio. Simplesmente assim. E a própria lei estabelece que o tribunal rabínico tem a autoridade e a autonomia e até o dever, em algumas circunstâncias, para impor o divórcio ao marido se ele não quiser entregá-lo. Aqui o que acabei de dizer já explica uma desigualdade. É o marido que tem que entregar o divórcio. Não é que somente que tem que concordar. Ele entrega o divórcio, a mulher não entrega o divórcio ao marido. O marido faz o divórcio. O marido divorcia a mulher na linguagem da época. Porém, isso não significa, e aqui é onde começam as sutilezas que continuam até hoje também, em muitos tribunais rabínicos. O marido é quem divorcia a mulher, mas isso não significa que a mulher não pode ter a iniciativa. E também não significa que não pode ser, que não possa ser unilateral, que a mulher quer, o marido não quer, e então o tribunal rabínico faz de todo modo. Isso é possível, isso está na lei há 2000 anos. É possível. Só que, na prática, depende muito de quem é esse tribunal. Assim como muitas vezes depende de quem é o juiz, de quem é o advogado. E algumas vezes, por isso eu falava aí de se os advogados e os juízes fazem justiça ou não. Algumas vezes ganha o melhor argumento, não ganha a justiça ou não ganha a verdade. Uma parte tem um advogado maravilhoso e outra tem um advogado um pouco mais bobo, que está muito ocupado, ou que não pensou, não foi criativo, não foi profundo, perde. Mas tinha razão, talvez. Bom, então, os tribunais rabínicos também têm essas coisas. E muitas vezes
o próprio tribunal é muito conservador, muito machista, e então está automaticamente do lado do homem, independentemente de que é o que está acontecendo lá, e também independentemente dos espaços que dá a lei para que o divórcio possa ser executado de forma unilateral por iniciativa da mulher. Hoje em dia, de todo modo, pulando todas as épocas e chegando aos nossos dias, hoje em dia, pelo menos no mundo liberal, ou seja, fora da ortodoxia, em tribunais conservadores e reformistas, pelo menos minha prática particular, eu tive muitíssimos casos desses, nos quais só uma das duas partes quer fazer o divórcio, a outra não. Então, se busca uma conciliação, etc., etc., mas 99% desses casos não tem nenhuma relação com que querem manter a relação. É uma questão de luta. Eles estão separados e divorciados pela lei brasileira há anos, há décadas às vezes, e já casados cada um com outra pessoa. Mas um dos dois quer aproveitar que talvez teria aí um direito não claro no mundo judaico, se uma parte não concorda, então, não, eu não concordo, não vou assinar. Rabino, não me ligue porque eu não vou atender. O homem ou a mulher. São muitos mais homens, porque existe uma lei que dá muito mais espaço ao homem que à mulher para travar e ancorar, se chama, mulher aguná, que fica aí como parada, não pode casar, não pode... E nesses casos o tribunal rabínico tem o dever de fazer um divórcio unilateral, porque é um absurdo. A realidade já, de todo modo, estão separados. É só uma forma de pressionar um ao outro. Na minha prática, nos 100% dos casos, quando acontecem essas coisas, eu aviso a parte que não quer saber que as coisas vão acontecer de todo modo imediatamente. Então, que busque outra forma de pressionar, não vai ser através nem da religião, nem do divórcio religioso. Ele vai acontecer igualmente. E eu ligo diretamente para o tribunal que é o responsável por expedir o get, e explico, este vai ser um caso assim, assim, assado, já tenho acordo com eles, eles confiam na minha palavra, no critério, e isso acontece sem nenhum transtorno, não demora nada, é igual que se os dois assinam, porque é isso que diz a lei. Então, essa é a forma. Mas, de novo, isso depende um pouco de cada um, depende do rabino que está sendo intermediário e depende do tribunal rabínico que tenha os procedimentos e a clareza e a agilidade para fazer isso desse modo. Mas funciona, como você dizia, quando quer, quando as partes querem, e neste caso as partes são as autoridades jurídicas. O negócio funciona perfeitamente, sem nenhuma dilonga. Bom, vocês viram que eu tentei salvar aí a tradição, mas veio o rabino e falou, olha, não é bem assim, a gente volta a ficar na mão da interpretação, né, da interpretação do intérprete, e, novamente, a parte mais vulnerável continua na condição da mulher. A gente, nos casos jurídicos, no dia a dia, vê algumas situações muito semelhantes, né, guardadas as devidas proporções, porque o juiz, às vezes mesmo o juiz da vara de violência doméstica, ele tem as próprias convicções. Então, eu tive um caso recentemente de uma mulher que foi ameaçada de morte pelo marido. É muito clara a ameaça. Na audiência, né, quando a gente pergunta para ele, mas o que você quis dizer com esses dizeres que não ameaçar a vítima? Ele não consegue se explicar, ele começa a trazer as credenciais profissionais, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. E aí a promotora disse para ele, eu não perguntei para o senhor assim, a sua formação, o seu currículo, parabéns, né? Não perguntei para o senhor, eu perguntei o que o senhor quis dizer com esta ameaça. Então ficou muito claro que ele estava ameaçando a minha cliente. E a sentença, no final, foi de absolvição, porque o juiz entendeu que aquilo que ele tinha dito, que era muito claro que ele queria matá-la, era uma bravata, num calor da discussão. E aí ele foi absolvido. E aí qualquer pessoa que interpretasse aquilo de forma mais isenta, na minha visão, entenderia que aquilo é uma ameaça. Estava muito óbvio. Para o juiz, foi, estava lá discutindo. Ele falou isso no calor da discussão. A gente estava bravo, né?
Aí a gente apelou e agora ainda não foi julgado o caso em segunda instância, tem outra instância, felizmente, que a gente pode recorrer, mas o Ministério Público opina, né? Antes do tribunal julgar o caso, tem a opinião do Ministério Público. O Ministério Público diz, é claro aqui que houve um caso de ameaça, né? E tem um outro caso mais absurdo ainda, que a mulher tinha uma medida protetiva, foi concedida pelo juiz porque ela tinha sido ameaçada em praça pública. Ela estava brincando com as filhas numa pracinha aqui em São Paulo, num bairro nobre, e aí o marido chegou, brigando, esbravejando, e virou para ela e falou: você é uma cobra e cobra se mata pela cabeça. No meio do parquinho. E aí uma pessoa viu, uma outra mulher viu, e por coincidência era uma mulher que trabalhava com direitos humanos e tudo mais, e ela foi procurar a minha cliente e falou: eu vi o que aconteceu, eu posso ser testemunha, eu posso te ajudar, tal. E aí minha cliente nos procurou, a gente conseguiu uma medida protetiva para ela, porque além desse incidente tinham vários outros que ela inclusive gravou em vídeo e tal. E aí ela tinha essa medida protetiva e a vida dela mudou por essa medida protetiva, porque ela se sentia mais segura para andar na rua, porque sabia que ele não podia se aproximar dela, que se ele se aproximasse, ele podia ser preso. A mulher que tem essas medidas, ela recebe um número e um aplicativo que ela pode acionar a emergência e a polícia atende. Então, ela se sentia muito mais segura. Aí, o marido dela entrou com habeas corpus para tentar afastar a medida protetiva, que eu já acho algo muito curioso, porque, assim, se você não pretende agredir a pessoa, o casal está divorciado, não tem mais por que ter contato, por que a medida protetiva é um problema para você? Por que é um problema para você não poder se aproximar da vítima? Né? E aí o argumento é que isso restringe a minha liberdade de locomoção, porque se eu encontrar com ela no shopping, ela pode pedir minha prisão. É uma desculpa, mas é o argumento que é usado. E aí o tribunal reconheceu que não era o caso de manter a medida protetiva, porque não havia nenhuma agressão recente. Isso foi o tribunal dizendo. Aí você diz, mas espera, a medida protetiva não é para evitar que ocorra uma agressão? Então, se não tem uma agressão recente, é porque ela está funcionando. O Instituto da Lei Maria da Penha funciona. Então, já tem que falar que bom que funciona. Não, tirou a medida protetiva. E aí a gente novamente subiu para o STJ, só que o que acontece? Até um caso chegar no STJ, se passa muito tempo. E aí o ministro do STJ disse, não, o caso aqui é grave mesmo. De fato, tem muitas ocorrências de agressão aqui, evidenciadas nas provas, mas já se passou muito tempo, e neste meio tempo em que ela esteve sem a medida protetiva, não aconteceu nada. Então, não é, como a lei fala, medida protetiva de urgência, a urgência não está caracterizada, porque nesse tempo em que ela ficou esperando o restabelecimento da medida, não aconteceu nada. Então, perdemos no STJ também. Aí, agora, o que eu tive que dizer para a minha cliente é, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que pedir de novo, e eu vou começar de novo pela primeira instância e ir subindo. Não são todos os casos que são assim, né? Agora parece até contraditório, porque eu falei que a lei funciona. Funciona mesmo em muitos casos, mas a gente tem esses casos que fica na mão de julgadores, às vezes homens também, que têm as suas próprias convicções sobre o assunto. Quando eu conversei com um juiz de primeira instância sobre esse primeiro caso da ameaça, ele veio me perguntar assim, mas tem alguma questão patrimonial envolvida? Porque o cara já pensa que a mulher está lá dizendo que foi agredida porque tem um divórcio correndo e ela quer conseguir uma pensão, alguma coisa assim. Então, já tem muitos preconceitos por parte de quem julga esse tipo de caso. Se a primeira agressão já for assassinato, a família pode processar o juiz? Pode, mas eu já falei isso em sustentação oral. Eu falei, esta mulher vai virar estatística se este tribunal não fizer nada. Se este tribunal não fizer nada, a família vai saber quem culpar se acontecer uma tragédia. Mas eles não se inibem. Tem muito juiz que, pelo medo de acontecer alguma coisa e virar notícia, e aí tem toda essa realidade hoje de cancelamento e tal, ele tem medo de ficar em evidência e, às vezes, dá protetiva por medo. Exato. Qual o problema da protetiva? Realmente, é um absurdo. Qual o problema de dar a protetiva? Deveria dar a protetiva a qualquer um. Porque se a pessoa não tem nenhuma intenção, é o que você falou, se não tem nenhuma, eu diria algo mais evidente ainda. Você diz,
se estão divorciados, se não tem nenhum interesse, não tem nenhum contato, qual é o problema? Ele pode encontrar um shopping, tá bom, mas você não tem que se aproximar da pessoa. O shopping é gigante, tem 20 mil pessoas. Mas ele pode dizer, tá, agora, se ele não tem, podemos dizer algo muito mais evidente. Se a pessoa não tem, independentemente de se quer se aproximar, não tem nenhuma intenção de agredir, qual é o problema? Exato. Ele não quer agredir a pessoa. Me coloque a mim e a todas as pessoas do mundo uma medida protetiva com todas as pessoas do mundo. Igual não vou agredir ninguém. O que acontece também, tem um outro lado, só para colocar aqui, que às vezes... Só quem tem uma má intenção tem um problema com a medida protetiva. Exato. O que acontece às vezes, que deixa os juízes um pouco com o pé atrás, principalmente quando são pessoas de classe alta pedindo protetivo e não tem violência física, a violência é psicológica e tal, os juízes ficam às vezes com o pé atrás porque tem algumas mulheres que se aproveitam dos institutos da lei e aí fazem um desserviço à causa feminina, pedindo essas medidas que são muito importantes e que têm na palavra da vítima a sua força principal. Elas usam isso para juntar na ação de divórcio e tentar argumentar sobre a questão de guarda dos filhos e tal, quando tem filhos. Então, alguns juízes tentam, quando você conversa sobre o caso, tentam pescar se tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, porque o juiz de família, quando recebe um papel ali que tem uma medida protetiva contra aquele marido, ex-marido, que está pleiteando, por exemplo, a guarda dos filhos, isso pesa para ele decidir quem é que vai ficar com os filhos. Então, existem pouquíssimas mulheres que se utilizam da lei indevidamente e fazem um desserviço a toda a causa, porque aí uma que faz isso, o juiz já fica... Se ele teve um caso assim, ele já fica com o pé atrás. E eu tive um caso, que eu falei, o exemplo do shopping, eu tive um caso que foi muito interessante, mas aí esse era tão evidente que a gente conseguiu ganhar. A gente estava pelo suposto agressor, né? E aí esse era um caso que a mulher estava se utilizando indevidamente do benefício da medida protetiva. E aí ele estava no shopping, essa situação é muito engraçada, ele estava realmente num shopping, e aí ele estava com uns amigos no shopping, tinha um evento no shopping JK, e ela chegou depois, ela sabia que ele estava lá por causa de amigos em comum. Ela chegou e ele estava passeando no shopping, ela começou a procurar ele pelo shopping. E aí ela achou ele no shopping. E aí ele viu ela e ficou super assustado, e ele não tinha problema com a protetiva, porque eles não tinham filhos, então ele só não queria chegar perto dela. E aí ela começou a correr atrás dele no shopping com o celular, para mostrar que ele estava no shopping perseguindo-a. Só que aí ela começou a persegui-lo e ele fugindo pelo shopping. E aí depois a gente pediu as imagens. É muito engraçado. Você vê ele desesperado pelo shopping. Socorro, você precisa sair correndo. E aí, depois, quando a gente pediu as imagens, nas imagens você vê ela com uma amiga olhando o filme que ela mesma fez e dando risada dele. E aí, depois, os advogados dela, que eram criminalistas muito conhecidos e bem famosos aqui em São Paulo, apresentaram uma petição para o juiz falando: olha, minha cliente estava no shopping, e aí ele começou a persegui-la pelo shopping. Aí a gente falou: só um momentinho. Aí a gente pediu para oficiar o shopping, e o shopping forneceu as imagens. E aí falou: tá muito claro o que aconteceu. E aí dava para ver toda essa situação, assim, absolutamente bizarra. E aí a gente conseguiu... Na verdade, nem assim a gente conseguiu afastar a protetiva. Porque o juiz falou: tá bom, aqui não aconteceu isso que ela falou, mas eu não sei o que está acontecendo direito, poderia acontecer. Eu vou manter a protetiva, que para o meu cliente não fazia diferença nenhuma, porque eles não tinham filhos, ele não queria falar com ela. Ele queria fugir dele. Exato. Ele poderia ter pedido uma protetiva dele. Então, e aí esse caso chegou num extremo que, quando a gente entrou com habeas corpus no tribunal, o desembargador falou assim: aqui a situação entre os dois é uma maluquice tão grande que ela não pode se aproximar dele, mas ele não pode se aproximar dela, mas ela também não pode se aproximar dele. Qual o respaldo legal para isso? Zero, não existe. Mas ele falou: um não pode se aproximar do outro, que é melhor assim. E ele deu a ordem de habeas corpus nesse sentido, que a defesa dela ficou maluca, falou que não tem nenhum respaldo na lei, mas foi com base no senso
de justiça mesmo. Então, tem esses casos muito peculiares. Quando você fala de violência doméstica, existem esses casos muito peculiares. Mas essa é a exceção da exceção da exceção. Sim, Não é o cliente que a gente fala do sistema seria um penal. desserviço que hoje falemos desses. Mas existem inclusive agrupações de homens maltratados, homens abusados, mas tem. Eu lembro de Israel, inclusive, quando eu morava lá. Mas a proporção é tão ínfima. É incomparável, incomparável em qualquer lugar do mundo, mas absolutamente. Por isso, acho que hoje é elegante e legal que você trouxe isso, mas acho que hoje não devemos nem aqui neste colégio nem mencionar isso. Não, porque tem filmes, inclusive, sobre mulheres que ameaçam o chefe ou o colega com que, se não fizer tal qual coisa, vai ser acusado. Enfim, mas todas essas exceções são desserviços, e seria um desserviço nosso dedicar mais algum minuto a isso. Vamos continuar com o outro, né? Que é o tema principal. Eu queria fazer um destaque. A Maria da Penha, assim como as filhas... Maria da Penha é uma mulher... Quando foi a lei? 2006. 2006. É a lei de 2006. O crime aconteceu em 83 e a lei veio em 2006. Maria da Penha está sempre em Brasília. É um ícone. Toda vez que tem algum evento ou alguma situação jurídica que volta a mexer com a questão do direito da mulher, ela está lá. É uma senhora... Acho que ela deve ter uns 60 anos, mais ou menos. E ela está lá na luta. Simpática, ela é muito. E é uma... Agora, eu queria... Assim, a gente falou do aspecto jurídico, e a gente tem um outro lado da moeda, que é o social. E eu fiquei muito chocada, agora... 2 anos atrás, ano passado, que eu vi o marido da Maria da Penha num palanque, rodeado por devotos que defendiam o direito dele. O direito dele, ou seja, ele vinha com um monte de argumentos que, assim... dá náusea escutar, mas a gente pensar que tem pessoas que, diante de uma situação como essa, e tem pessoas que conseguem apoiar, a gente tem uma crise social. A gente está diante de uma crise social. E aí entra o papel das instituições, porque as instituições são formadas por pessoas da sociedade. Como é que está sendo feito? Que tipo de trabalho, e aí para os dois, vocês destacariam como relevantes nessa luta em termos do social? Nesse evento que eu participei recentemente no Ministério Público, a gente estava falando de um movimento que existe hoje que se chama o Red Pill, que é um movimento de homens, você vê muito nas redes sociais, é um movimento de homens, e esse termo Red Pill é usado em alusão àquele filme Matrix, que tem um momento em que o personagem lá é confrontado com uma pílula azul e uma vermelha, e se ele escolhe ver a realidade, ele toma a pílula vermelha. Então, é uma alusão a essa situação de que eu estou neste movimento, te trazendo a realidade como ela é. E, basicamente, é um movimento machista que quer retomar a virilidade do homem. Então, você procurar, por exemplo, no Instagram, o Red Pill, hoje... tem homens com discurso falando, não, a mulher ela é ingrata hoje em dia, ela acha que ela tem muitos direitos, assim, uma coisa maluca. E tem muito, e essas pessoas têm seguidores, milhares de seguidores. E aí isso entra um pouco na questão, que é o que as autoridades agora têm endereçado, de combate ao discurso de ódio, porque isso é discurso de ódio contra a mulher. E isso fundamenta casos de feminicídio. Então, existe todo um trabalho muito forte hoje das autoridades no combate ao discurso de ódio com essa perspectiva de gênero e também com uma perspectiva mais ampla, que acho que o Fernando tratou aqui, de combate ao racismo, de combate à agressão de minorias em geral. Então, existe esse foco bastante significativo de combate ao discurso de ódio. Outra coisa que existe também é educação. Isso. Educação.
Que aí não é muito só jurídico. No jurídico, a gente faz a questão de educar as pessoas sobre o que a lei diz, para que elas conheçam o direito que elas têm, que é algo importante. Você não consegue pleitear os seus direitos se você não os conhece. Mas a educação é muito mais ampla. Eu ia tratar quase preparado, hein? Não foi preparado. Não sabíamos qual era a pergunta e André e eu não falamos antes, mas eu justamente ia pegar isso, por isso pensei, achei por bem que primeiro falasse o lado jurídico. A minha humilde opinião, humilde mesmo, porque isto é uma coisa muito complexa, que tem muitas disciplinas especializadas em jogo, mas todas as questões relacionadas a violências em geral, violências discriminatórias em particular, seja antissemitismo, por exemplo, ou racismo, e violências de gênero, na minha opinião, os trabalhos têm níveis de urgência e de novo, muito humilde opinião, e de eficácia mais rápida, digamos, mais eficiente ou mais profunda no tempo. Então, quanto mais rápido, pode ser mais forte, mas menos transformador. Então, o imediato é que tem que intervir a força física. A polícia ou o exército tem que estar no lugar certo, na hora certa, para evitar a desgraça, a tragédia. O passo prévio, de mais tempo, é a prevenção. Aí tem que ter, talvez, seguranças que ameaçam com sua presença e então as coisas não acontecem porque tem aí o policial, tem outro policial. O passo prévio é a lei, o aspecto jurídico, que tenha leis que a pessoa não consiga fazer nada, nem planejar nada. Então nem vai ser necessário a segurança e muito menos a polícia ou o exército exercendo a força. E o passo prévio ainda é a educação. Se as pessoas vão se transformar, vão acreditar em outros valores, então não vai ser necessária nem a lei. Porque ninguém, como dizíamos, nenhuma pessoa vai ser violenta nem agressiva contra ninguém e não vai precisar de uma lei que diga você não pode ser agressivo. Não pode agredir, não pode se aproximar. Então, eu estou onde estou porque acredito muito que é possível, que as pessoas podemos, todos, absolutamente todos, inclusive os mais violentos, não sei se num curto tempo de vida, mas todos podem se transformar o suficiente. E então é necessária a educação. Agora, qual é essa educação? Como deve ser feita? Aí voltamos a que precisa leis e orçamentos que desenvolvam esses valores em forma intensa em todo lugar, com todas as pessoas e demais, inclusive nas próprias comunidades judaicas. Porque essa questão da educação é muito importante, porque às vezes quando a lei vem muito deslocada da realidade na qual ela vai ser aplicada, é uma lei que não pega, né? Eu tive um professor na Universidade de Chicago que se chama Gerald Rosenberg, e ele fez um estudo nos Estados Unidos de reformas legais muito importantes e marcantes, mas que estavam deslocadas da realidade naquele momento, como, por exemplo, quando foi eliminado pela Suprema Corte Americana a segregação racial nas escolas. E aí é muito difícil você implementar a lei. Questão igual. Exato. Sem que a sociedade esteja preparada para aquilo. Isso estabelece, inclusive, o Código Legal Judaico. Tem uma sentença, um statement halágico que diz: "En gozrim gzerah al tzibur", não se estabelece uma lei para um público, ela em quem rov hatzibur yachol la'amod ba, a não ser que a maioria desse público pode cumpri-la. Se não está preparada para cumprir, não faz nenhum sentido. Você vai dizer, bom, nós temos que ficar 3 horas em pé, em jejum, antes de começar o Shema Israel. Tá bom, estabeleceu, não vai ser cumprido. O que pode acontecer é que não venha ninguém. Mas ninguém vai fazer isso. Aí tinha uma pergunta. Vai, Daniel. É mais um comentário. Acho que quando a gente fala de educação, a gente sempre pensa em educar a sociedade e o mais jovem possível para a gente começar. Eu acho que a gente comete um erro, né? E aí onde entra a importância do voto
do ministro do Supremo, né? Voltando um pouco para a raiz judaica, por que passamos 40 anos no deserto antes de chegar em Israel? E a explicação mais simples era: precisava eliminar a geração de cultura escrava, que cresceu achando que ser escravo é normal, e ter uma geração que não viveu isso, para criar um povo com uma filosofia diferente. Se a gente só educar os jovens, mas enquanto a gente está tentando educar os jovens, a gente tem juízes, promotores, delegados de primeira, segunda, terceira instância, achando que isso é normal, este achar normal tem um poder de deseducação muito maior do que 1 milhão de horas de educação. Então, a gente tem que educar a sociedade já formada também, né? Então, acho que esse é o ponto. Quer dizer, a educação é fundamental, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente tem que ter o topo da pirâmide também sendo educado, né? Então, só um comentário. Obrigada, Daniel. Era isso que eu ia dizer. Aproveitando o gancho do Daniel, a participação de vocês é bem-vinda. Não, conto com duas coisas. Justo quando estava estudando a leitura da Torá, eu justo peguei, sem querer, tinha pego pelo tamanho, e aí eu peguei justo a parte do silenciamento. A palavra que está aqui, que ninguém falou, teu comentário muito legal ontem, Kabbalat Shabbat, hoje, comentário que eu vi lido de outros rabinos, ninguém usou essa palavra que me incomodou muito. O silenciamento das mulheres, a palavra que estava aqui. Porque a mulher pode fazer o néder, só que alguém vai lá e fala, não, te silenciou. Né, o que acontece na nossa sociedade o tempo inteiro. E agora, associando com acontecimentos recentes, assim, à minha volta, que é uma coisa que acontece até entre as próprias mulheres, em função do machismo estrutural que a gente sempre viveu, que é uma coisa, e também tem muito a ver, não é só, mas uma coisa muito do Brasil. Tenho conversado muito com a minha irmã sobre isso, coisas que me incomodaram, e a gente discute muito. Que é uma coisa do tipo... só foi isso? Tá tudo bem. Né? Tipo, ele só falou uma bobagem. Mas ele só falou assim, nossa, tá gostosinha. Só isso. Ele é velho, deixa quieto, é outra geração. Mas só não foi nada. Né? Tipo, mas minimizou. E outra coisa que também acho que muito da cultura do brasileiro que é evitar conflito. Então, assim, você vai entrar nisso por causa de um comentário besta desse? Não, cara, está na hora da revolta. Né? E se você fica a pessoa que revolta, vem outra coisa que é extremamente machista, que está no estrutural, nossa, é louca, é histérica. E a palavra histérica, que tem uma coisa que super incomoda, que vem de útero, então só mulher é histérica. Né? Então, tipo, já é uma coisa, né? Então, histérico não deveria existir, né? Então, a mulher é histérica. Então, se você fala que você quer levantar a bandeira e fala assim, não, me incomoda, mesmo comentáriozinho besta. A mulher é histérica, tá louca. Aí vem comentário do tipo, tá em TPM. Aí você quer matar mais ainda. E você tem que se fechar, porque senão depende da sociedade que você vive, no trabalho, depende do entorno de amigos, numa comunidade, você fica tida como a louca. E não foi só isso. Eu falo, tá na hora de todo mundo achar que precisa se revoltar junto e começar a educação, e não só de criança. Porque, graças a Deus, grande parte dessa geração nova já está sacando isso. Eu trabalho com criança desde sempre, eu sou professora, e eu vejo até meninos com comentários muito mais interessantes que as próprias mães. Eu já vi mãe falando que tem menina que pode fingir que foi estuprada para arrumar confusão com um menino na escola, e os meninos falando de jeito nenhum. Se ela falou que ele foi para cima, é verdade. E eu fiquei super aliviada de ver menino começando a ser adolescente, brigando com a mãe, dizendo, não, a menina falou, é verdade. Então, mas a gente precisa também, porque a nossa geração vai continuar sofrendo isso, né? Que horas que a gente vai ganhar um alívio? Então, eu acho que está na hora, sim, da gente falar, a gente vai brigar. Porque senão vem esse silenciamento. E me incomodou muito enquanto eu estudava a leitura da Torá. A mulher pode fazer, mas alguém vem falar assim, o seu não vale. E acontece isso o tempo inteiro, não era só na Torá, né?
Essa questão da, desculpa, Guilherme, a questão da educação é muito importante também dentro da comunidade. Só um ponto, último ponto do Rabino. A gente no ELF tem um trabalho, um projeto que é o projeto Acolhimento das vítimas de violência doméstica de dentro da comunidade, né? E quando a gente começou o projeto, né, a Patrícia Levi, que é a coordenadora, e a Miriam Varseman, que lideraram isso, quando eu entrei já estava montado. Não se sabia qual era o volume que ia ter, né? Porque é uma coisa que fica um pouco... É difícil de enxergar dentro da comunidade. Claro. E surgiram muitos casos, né? E é muito complicado, porque, por exemplo, a gente às vezes busca apoio de advogados para atenderem essas vítimas, né? Porque o projeto é mais consultivo. E a gente já procurou advogados judeus que se disponibilizaram a ajudar, que perguntam se o agressor é judeu. Por quê? Por que dessa Tá dentro pergunta? da bolha. Se for no México, porque vai É arrumar claro. na sinagoga. Então, assim, tem todo um trabalho interno que a gente precisa fazer também, que é difícil. E para mim foi muito interessante fazer parte desse trabalho, porque é uma realidade que a gente não enxergava, pelo menos eu até então. Para deixar mais claro, em forma enfática do que estamos falando, quando falamos de educação, é um assunto gigante e que tem muitíssimas partes e muitas sutilezas. Educação não é dar uma aulinha para crianças de 10 anos na escola X, não é isso. Educação é transformar juízes, rabinos, hazanim, presidentes de comunidades, chefes de comissões, a linguagem que usamos, a linguagem corporal, a linguagem litúrgica, a linguagem torática e talmúdica, que fazemos com os diversos textos que trabalhamos, com as interpretações que usamos, com as seleções, as escolhas que são introduzidas nos diversos livros, por exemplo, e assim por diante. Os cursos que escolhemos, os títulos que damos, a Academia Judaica, entre outras coisas, a Escola Laffer, nesse caso, os movimentos juvenis, mas também, enfim, a educação de todos é sutil. É como conversamos, do que rimos, que coisas pode fazer ou não uma pessoa ou outra. Nós, por exemplo, ultimamente fazemos questão de chamar tanto os homens quanto as mulheres à Torá, por exemplo, de que a mulher levanta a Torá e o homem a veste, não precisa ser ao contrário, para ir acostumando as pessoas que existem muitas coisas que são totalmente, tem que se normalizar na equidade e na igualdade. São muitas, são todos os dias nesse assunto. Não deixar passar a piadinha, nem o comentário fora de lugar, nada, nem sutil. Os modos já são uma questão de caráter, mas silenciar é inaceitável.